Nossa, durante 15 anos, então ela vai evoluindo assim, quietinha? Quietinha, ela vai gerando eventualmente o sangramento e a pessoa considera um sangramento normal. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Na realidade, se eu tivesse um sangramento nasal ou tivesse um sangramento do ouvido ou de qualquer outra extremidade do meu corpo, eu correria ao médico para me preocupar em Com curar esse certeza. sangramento. Mas a pessoa atribui ao sangramento motivado pela escovação, ao sangramento espontâneo. Às vezes acorda e olha o travesseiro e tá com sanguezinho, né? O traço de sangue no travesseiro e acha aquilo normal porque vem da boca. É. Na realidade não é nada normal, é fruto de uma doença. E aí, né, somando a informação do Dr. Davi Wippe, tão Isso. importante quanto a diarreia. Doutor Rodrigo, por exemplo, para o nosso ouvinte, quer dizer, se ele escova o dente ou quando ele passa o fio dental sangra, o que, que ele tem que fazer? Na realidade, muitas pessoas, ao sentirem o sangramento durante o ato de escovar e durante o ato de usar o fio dental, o que elas fazem? Eu vou parar de escovar ou de usar o fio dental porque é isso que está provocando o sangramento. Quando, na realidade, essas são as armas que você tem para enfrentar o teu sangramento e tratá-lo. Obviamente que, nesse momento, só o tratamento com a escova e com o fio dental não é o suficiente. Então, ao perceber esse sintoma, recomenda-se insistir na prática da higiene e, o quanto antes, procurar o cirurgião dentista para que ele pratique o quê? O complemento profissional desta remoção dos depósitos de bactérias, né, que aí já devem estar mais fundos na união do dente com a gengiva, e ajudar a pessoa a curar e a tratar essa doença de maneira eficaz. Perfeito. E aquelas fórmulas de antissépticos bucais, por exemplo? Eu não escovo meu dente direito, mas eu coloco lá o antisséptico na boca. Não vai resolver esse problema dessas bactérias entre os dentes? Muito bem colocado, doutora Gisela. Realmente a pergunta é muito feliz. Eu considero que o bochecho ele tem o mesmo efeito de uma muleta para aquela pessoa que já tratou o seu problema e já precisou da muleta no passado. Então muita gente se apega ao bochecho como um complemento absolutamente necessário e ele é bem menos necessário do que o apregoado, tanto pela mídia, né, através dos comerciais, das grandes redes, quanto também na consciência da população, na cabeça da população. Então eu falo que bochecho é um recurso da odontologia para ajudar a diminuir a quantidade dessas bactérias, sem sombra de dúvida, mas ele deve ser usado sob prescrição do dentista. Então você que compra bochecho no supermercado, na farmácia, cuidado. Lembre-se que você não compra um antibiótico sem receita médica, você não deve tomar um remédio sem o conhecimento do seu médico e também não deve usar um bochecho sem a recomendação e o conhecimento do seu dentista, sob o risco de estar usando uma substância inclusive danosa à saúde. Eu gosto de dizer que existem substâncias e bochechos que têm no seu veículo, né, naquele condutor do agente antisséptico, o álcool na composição. Isso, por exemplo, consumido por uma criança ou por um adolescente, pode gerar uma série de transtornos, não só de ardência bucal, mesmo em idosos, como também, no caso dos adolescentes e das crianças, que não têm, vamos dizer assim, o jeito de lidar com isso, até a dependência alcoólica. Então a gente se preocupa muito com o uso esse uso irrestrito desse tipo de produto e eu sou um defensor de que bochecho é um produto que só deveria ser vendido em farmácia sob prescrição do cirurgião dentista ou do médico. Porque fica muito aquela ideia da mídia, né? Às vezes, precisa usar, senão eu não estou fazendo o que eu preciso para minha higiene bucal. Gente, não há necessidade, né? Uma boa escovação, uma pasta de dente adequado, o fio dental, essa escovinha interdental, que eu tenho inclusive no consultório, porque eu mostro, assim, você usa isso aqui. Porque, gente, temos que preservar os nossos dentes. Eu, como nutricionista, a primeira coisa que eu olho no meu paciente quando ele entra, tem dente? Porque como é que vai ser a minha vida prescrever uma boa alimentação para ele? Exatamente. Que ele mastigue 30 vezes se ele está com uma prótese que não está bem colocada, não está bem ajustada, e a gente vê o quanto a população melhorou a dentição justamente pelas gerações mais jovens, né? Porque senão essas mais antigas a gente vê, e aí a gente entra num outro detalhe, que isso vai ser uma próxima pauta, doutor Rodrigo, que é o sonho do implante. Porque já que eu não tenho dente adequado, eu vou implantar, porque a gente pensa que vai de manhã lá no Hospital Day,
arranca todos os dentes no mesmo dia, coloca todos os implantes no mesmo dia e à noite você tá com o dente lindo, né? Uma vez eu fiz uma postagem no blog, no Adoro Sorrir, onde eu comparava esse raciocínio ao indivíduo que entra no drive-thru do McDonald's, por exemplo, de uma rede dessas de fast food. Ele quer tudo muito rápido. E a diferença é que eu entro na rede de fast food, como mal, passo mal por conta daquele alimento, aquilo estraga o meu organismo e eu não tenho consciência daquilo, mas é rápido. É o mesmo resultado do tratamento odontológico conduzido às pressas. Tudo que é feito às pressas, em geral, não dando tempo adequado à cicatrização, não dando tempo adequado para o organismo da pessoa, respeitando o organismo do indivíduo, pode se voltar contra o indivíduo mais à frente. Exato. Então, é aquela importância. Então, vamos cuidar bem do que temos. Não precisa de tanta coisa, né, doutor Rodrigo? Exatamente. Agora, implante é um recurso, exato, mas ele não é o único recurso da odontologia. E o maior recurso da odontologia ainda é o dente. Graças a Deus. E eu adoro o doutor Peza quando ele diz assim, Gisela, melhor um dente feio seu do que um dente que não é seu implantado. Então, realmente, se você tem condição de manter seus dentes, mantenha, porque não tem nada mais fantástico do que os próprios dentes, né? Não tenha dúvida. Eu acrescento ao raciocínio do Dr. Pez o seguinte, a ciência dos implantes, ela tem 40 anos de existência, 50 anos de existência. Então ninguém viu um implante com 60 anos. Eu já vi muitos dentes de 100 anos na boca de alguns pacientes que chegaram a 100 anos de vida. E chegar aos 100 anos de vida não é sinônimo de ter que ser um idoso banguela, né? Exatamente. Esse é um outro detalhe muito importante, porque o idoso, hoje, ele tem todo o potencial, toda a gama de recursos para chegar com os dentes, com uma arcada funcionando, podendo mastigar o seu alimento, né, usufruir de uma boa digestão, de uma boa qualidade de vida, porque a odontologia, sim, permite a ele, com todas as técnicas, inclusive com a técnica do implante, para aqueles que chegaram ao extremo de perder um dente, é bom que se diga, né? E aí vem a indicação clássica de instalação de implantes, de reproduzir a função mastigatória de forma correta e ter a boca funcionando, podendo mastigar, tendo boa nutrição e tendo Exato. toda a saúde. Então, esse é o tema do programa Mais Saúde de hoje, né? A nossa saúde bucal, que no segundo bloco eu falo para vocês não perderem, que a gente vai tocar nos assuntos bem interessantes. Lembrando que você pode estar participando também por telefone, pelo Twitter, pelo e-mail. Nós estamos aqui esperando o seu contato e também aqui pelo Justin, né? Ou por essa nova ferramenta que agora você acessando blog.cançãonova.com/mais saúde, você tem condição de estar acessando. Mas a gente volta já já. O amor vai aumentar à medida que o tempo passar. Uma palavra, um olhar, um abraço que pode curar. Tudo que vivi, pulsa dentro de mim. Momentos pra recordar. Amigos pra voltar a amar. Só você vai entender quando eu começar a tremer, pois houve um tempo e um lugar que Deus decidiu nos plantar. Tudo que vivi, pulsa dentro de mim. Momentos pra recordar, amigos pra voltar a amar.
Estamos apresentando Mais Saúde. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes. Quando a nossa saúde está variada, procuramos logo um médico. Se quebramos um braço, vamos ao ortopedista. Se o coração está fraco, corremos ao encontro de um cardiologista. Agora, se tudo à nossa volta anda meio travado, se é a nossa vida que não deslancha, onde devemos buscar auxílio? A quem devemos recorrer? Se a nossa vida não vai bem e ignoramos que forças causam isso, devemos perguntar àquele que nos criou o que está havendo. A palavra de Deus revela que o pecado é a raiz de todos os nossos males. Ele é a primeira causa do nosso sofrimento. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança naquele que o criou. Quando o ser humano rompeu com seu Criador, autor e fonte de toda a vida, a morte entrou no mundo. Quem não reconhece a própria cegueira não pode ser ajudado. Precisamos de alguém que acenda a luz, que dissipe as trevas. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes. Rede Canção Nova de Rádio. Rede Canção Nova, formando a maior rede católica de rádios, ao vivo para todo o Brasil. Um novo tempo está no ar. O Brasil inteiro conhece a Canção Nova. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cascavel, Paraná. Moro na cidade do Rio de Janeiro, capital. Ouve seus pregadores. O Evangelho de São João, capítulo 4. E essa é a missão que Deus tem para mim. Ajuda o projeto Dai-me Almas. Obrigado a você que tornou um sócio evangelizador. Canta junto com os músicos da Canção Nova. O meu lugar é o céu. Tudo isso é possível graças a você. Em nome da Rede Canção Nova de Rádio, o nosso muito obrigado. Fomos criados por amor, do amor e para o amor. Acampamento Curados para Amar, de 23 a 25 de março. O amor cura. Presença de Padre Adriano Zandoná, Padre Reinaldo, Diácono Nelsinho Correia, Roberto Tanus, Eugênio Jorge, Reinaldo e Reinalda Reis. Faça sua caravana e programe-se. Informações 1231862600 ou eventos.cançãonova.com. O dia é uma moeda que o Senhor nos dá para comprarmos a eternidade. Santa Rosa de Lima. Sábado, no programa Mais Saúde, você bate um papo sobre a apneia do sono com o Dr. Roque Savioli e o pneumologista Geraldo Lorenzi. Dicas de saúde física sobre os aspectos cardiológicos. Mais Saúde, sábado, do 12h30 a 1h30 da tarde. Tem novidade na web. Acesse todo o conteúdo da Rádio Canção Nova pelo nosso canal radio.cançãonova.com. radio.cançãonova.com. O endereço da Rádio Canção Nova, radio.cançãonova.com, na web. Evangelizar não é só ensinar a verdade. Evangelizar é viver a verdade. É sinal que nós estamos no caminho certo. O Clube da Evangelização Canção Nova assume esse papel de ensinar, criar. Nós nos propomos a evangelizar o Brasil e levar a verdade, que é o Evangelho, a todas as criaturas. Então esse é o nosso compromisso. Clube da Evangelização Canção Nova, com você, promovendo o bem. Deus lhe pague. Juntos promovendo o bem. Programe-se. 6h30 da tarde. No coração da igreja. Esta é a Rádio Canção Nova. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário Pai das Misericórdias. Uma igreja onde iremos colocar no coração do Pai as nossas doações e intenções e ver a glória de Deus acontecer. Que a grande obra que está sendo realizada é a transformação na vida dessas pessoas que trabalham aqui. São criaturas novas que estão sendo geradas aqui dentro da igreja do Pai das Misericórdias. Santuário Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Rede Canção Nova. Voltamos a apresentar Mais Saúde. Mais Saúde. Programa Mais Saúde, muito interessante, hoje falando de saúde bucal. Já vimos aqui que no bloco passado, se você está ligando agora o seu rádio ou a sua internet, viu que importantíssima a escovação, mas hiper, mega, super importante, né? A passar o fio dental, né, doutor Rodrigo? A importância do fio dental, e o doutor Rodrigo está dizendo,
passe primeiro o fio dental e depois escove o dente, porque com certeza você depois não vai esquecer, porque se você escova o dente primeiro, daí às vezes você esquece de passar o fio dental. E é o que ele falou, se a gente fosse uma bactéria, a gente escolher bem o vão dos dentes para ficar ali quietinho, que tem comidinha, é quentinho, é úmido, e aí começam as complicações. Mas você pode estar, então, lembrando de interagir conosco, tanto por telefone, no 0 operadora 11 20 39 14 10, pelo e-mail america@cançãonova.com ou acessando o blog.cançãonova.com/América, né, Ana? E interagindo aqui, clicando ali do ladinho direito, vai nos ver aqui dentro do estúdio pelo Justin. E essa nova ferramenta, né, que pega aqui, aí vê mais o Popó, né, Popó? Vê mais você. Daí vocês vão ver porque que ele tem esse apelido Popó. E tem também, você pode entrar no Facebook nosso aqui da Rádio América, no Twitter. E no meu Twitter, aqui o @Gisela Savioli, a Adri Carneiro, ela disse que antes do carnaval ela postou no Face a foto de uma boca contaminada pela doença mononucleose causada por um vírus. Estávamos falando justamente disso, né, doutor Rodrigo? Porque o doutor Rodrigo, antes do carnaval, ele postou no blog justamente do Adoro Sorrir os perigos de você sair beijando quem você não conhece. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, né? E aí? Então, a mononucleose, né, que a seguidora do Twitter, né, ela muito bem citou, né, na realidade é conhecida como a famosa doença do beijo, né? Ela é causada por um vírus e é de fácil transmissibilidade através da saliva. Então, pessoas que têm feridas bucais, lesões na cavidade bucal, dentes abertos por cárie ou por problemas de canal, problemas de gengiva, elas são portas abertas ao convívio harmônico com esse vírus da mononucleose e a complicações mais severas. E isso facilita muito a transmissão da doença a outras pessoas ou a outros parceiros que se submetam ao beijo desta pessoa. E nós estávamos falando sobre o herpes, que também o senhor fez um comentário muito interessante. Na realidade é o seguinte, quando a gente aprendia na faculdade, eu lembro disso na década de 90, quando a gente tinha aula sobre herpes, existiam 2 tipos de lesões herpéticas, cada uma causada por um vírus. O herpes tipo 1, o vírus tipo 1 do herpes, ele causava estritamente herpes bucal. Aquelas bolinhas, né? As bolinhas, né? Que às vezes as pessoas falam, isso aqui não tem problema, isso é contagioso. Se tiver aquela bolinha ativa, cuidado com toalha de banho, cuidado ao compartilhar talheres, copos, nada beijos, de dar selinho em criança. Como bem disse o Dr. Pesa, né? Selinho em criança é um crime, né? Uma afronta contra alguém que ainda não dispõe da imunidade para poder se defender perante essa agressão. E o tipo 2 desse vírus, do herpes, que acometia exclusivamente o trato genital. Hoje, na realidade, já foi encontrado o vírus tipo 1 e o tipo 2, tanto na área genital quanto na boca das pessoas, e a lesão é manifestada tanto na boca quanto no trato genital pelos 2 tipos de vírus. E tem mais novidades falando de vírus, né? Que nós estávamos falando da contaminação que pode acontecer através do sexo oral. Não tenha dúvida, né? Então as pessoas falam muito, no beijo, o que eu tenho que fazer para beijar, mas na realidade se fala muito, né? As campanhas de prevenção fomentadas pelos órgãos governamentais falam muito, use camisinha, use o preservativo na hora do... Mas o sexo oral, ele também recomenda o mesmo perfil de prevenção das outras formas de contato sexual. Então é recomendável o uso de barreiras e de preservativos para a proteção do casal, inclusive no ato do sexo oral. Porque o senhor já encontrou o papiloma vírus em boca. Exatamente. Então existem relatos na literatura científica que mostram claramente lesões, por exemplo, do papiloma vírus na cavidade bucal. Ele forma um aspectozinho de couve-florzinha, parece que nasce uma couve-florzinha na gengiva da pessoa. Então o que aconteceu? Provavelmente durante a prática do sexo oral, essa pessoa entrou em contato com o órgão genital infectado pelo papilomavírus, ela tinha uma lesão na cavidade bucal e essa lesão foi contaminada pelo vírus, do papilomavírus e repercutiu na gengiva. Quer dizer, a doença pode atingir outras áreas que não aquele órgão-alvo tradicionalmente descrito. Acho que esse é um detalhe importante.
lembrando que o papilomavírus é o famoso HPV. HPV, exatamente. Né? E, conclusão, na associado verdade... ao câncer de colo de útero. Sim, claro. E por que não ao câncer bucal? Exato. Então, olha a extensão. E, resumindo, toda lesão na boca tem que ser investigada, né? Não tenha dúvida. A lesão bucal é uma lesão de extremo valor. Então, vamos falar um pouquinho para as pessoas de idade, para essas pessoas, doutora Gisela, que às vezes tem, e é natural na pessoa de idade, mais idade, ter um ressecamento maior da cavidade bucal, pela própria diminuição fisiológica da quantidade de saliva na boca. Essas pessoas, elas estão mais propensas quando comem alimentos mais condimentados ou alimentos, vamos dizer assim, de textura mais intensa, a ficarem com feridas na boca. Então é importante hidratar a cavidade bucal. Tem gente que fala muito, eu não posso tomar água na hora do almoço porque senão me dá barriga. Tem aqueles conceitos populares. Na realidade, talvez ela não precise consumir a água junto com o alimento. Pudesse hidratar, molhar a boca enquanto consome o alimento, principalmente se ela tiver pouca disponibilidade de saliva, isso vai facilitar a lubrificação da boca para melhor eficácia da mastigação e menor registro de traumatismos, de feridas na cavidade bucal, que podem ser muito sérias para a saúde da pessoa. Mudar a consistência do alimento seria o ideal, né? Seria muito, recomendável. Aí eu estou ao lado da grande mestra e ela, sem sombra de dúvida, pode falar disso com muito mais propriedade. Porque, na verdade, essa boca seca foi tema da sua mesa redonda, que foi brilhante lá no Congresso Internacional de Odontologia, que teve agora em fim de janeiro, né? Exatamente. Como se falou de boca, de saliva, quer dizer, é um assunto que se estendeu por horas, né? E como a saliva é importante, né? Sem sombra de dúvida. Doutora Gisela, talvez a modéstia não permita dizer, mas o evento foi tão brilhante por contar com a participação da doutora Gisela, né, dentre o quadro de administradores do evento. Então é importante dizer que foi um sucesso. É raro a gente ver primeiro nutricionistas participando de eventos de odontologia, e depois da participação da doutora Gisela o pessoal ficou encantado, e agora eu acho que os nutricionistas abriram um caminho enorme nos congressos de odontologia. Porque, olha, você veja, eu, por exemplo, tenho um item na minha anamnese falando de boca, de dente, mastigação, porque a importância da produção da saliva, que tem tantas substâncias importantes, a começar pelos anticorpos e também por substâncias de fatores de crescimento para o nosso intestino na boca. Então começa lá. Então a importância de mastigar. E a importância de também usar, por exemplo, que nem você está dizendo, de quando se tem uma boca seca, de repente um determinado alimento causa uma lesão. E a gente podendo, então, orientar de uma textura melhor para justamente ajudar. Porque as pessoas de idade, além de ter essa diminuição do fluxo, né, doutor Rodrigo, eles têm muita medicação que faz com que realmente, e não é uma, né, são várias, justamente resseque ainda mais a boca. Exatamente. Hoje existem mais de 1.300 medicações listadas pelos órgãos de vigilância, né, como passíveis de gerar secura na cavidade bucal. Gente, sem saliva a gente não fala. Exatamente, a gente não fala, a gente não se alimenta, a gente não consegue lubrificar a boca, inclusive para o próprio contato, né? O contato com o copo, com o talher. Inclusive tem pessoas que passam a evitar o convívio social, pessoas de idade, porque por não ter saliva, ela não consegue falar. Exatamente. Não consegue interagir. Gente, é uma coisa que não se para pensar. A gente nunca imagina que isso possa acontecer. Por isso que programas assim são interessantes, para alertar. Primeiro você, que um dia... Porque ninguém quer morrer cedo, né? Então essas coisas são todas uma realidade que vai nos atingir a todos, espero, porque vamos chegar lá, né? Mas com qualidade. Agora, você pode ter um avô, uma avó, um parente, uma mãe, um pai... Fique atento sobre isso, então a importância da hidratação, e depois a gente pode falar de alguns alimentos, né, que foi o que eu citei, alimentos que tenham ácido málico, ácido ascórbico, né, que fazem com que você produza mais saliva. Então eu estava até lendo um artigo falando dessa parte toda digestória,
e comentando sobre a importância que aí veio dentro daquilo que o senhor comentou, que é fantástico para a gente dizer, que caiu um pouco por terra, aquele negócio que saiu da mesa, tem que ir pro banheiro escovar o dente. Exatamente. Tem que esperar um pouquinho, gente. Vamos entender por quê. Essa dica é muito interessante. Por que a gente não deve mais sair correndo para escovar o dente? A gente tem que esperar um pouquinho, doutor Rodrigo? Na realidade, o que acontece é o seguinte, existe um processo na cavidade bucal, como eu disse, a cavidade bucal, independente da escovação bem feita ou não, ela continua sendo rica em bactérias e em micro-organismos. Esses micro-organismos, considere-os verdadeiros parasitas que vivem na tua boca. Eles comem o que você come, fazem a digestão como a gente faz e eliminam como a gente elimina, ou seja, eles fazem cocô e xixi na sua boca o tempo inteiro. Ao fazerem esse cocô e xixi, eles deixam o ambiente da tua boca ácido. E, obviamente, qual é o momento em que eles estão fazendo mais cocô e xixi, comendo e metabolizando? No momento em que você está ingerindo alimentos, principalmente os açucarados. Então, nesse momento, após a refeição, aquela pessoa que adora um docinho depois da sobremesa, então, fique atento a isso que eu vou dizer. Nesse momento, a pessoa deve dar o tempo necessário para que a saliva possa neutralizar a acidez gerada pelo cocô, xixi e pela própria fermentação do alimento dentro da cavidade bucal. E qual é esse tempo recomendável? Esse tempo varia de 15 a 30 minutos. O que se percebe? Que uma pessoa que vai correndo para o banheiro e imediatamente escova, ela tá destruindo o mineral do dente mais rapidamente. Então os dentes vão ficando desgastados, os dentes vão ficando feios, os dentes vão ficando sensíveis e agredidos, e até com um aspecto alterado. Enquanto que as pessoas que hidratam a boca, até após a refeição hidrata, colocam um pouquinho de água, molha a cavidade bucal, ou até ingere um pouquinho de água, né, quando da recomendação elas são privilegiadas nesse sentido. E aí elas praticam a higiene 15 ou 30 minutos depois, sem perdas de minerais tão significativas. Porque as pessoas não entendem que dente é dinâmico, ele está todo o tempo se reconstruindo. Exatamente, né? Ele perde mineral e repõe mineral. Exato. E ele repõe o mineral através da saliva, porque dentro da saliva existe cálcio, e o cálcio é reposto constantemente à medida que a acidez da boca vai diminuindo. Então a saliva diminui a acidez da boca e permite que o cálcio existente na sua composição se reestruture, vá recompondo a estrutura do dente. Gente, eu acho assim fascinante como que Deus fez tudo perfeito. É muito perfeito. Então, gente, você come, a acidificação que ocorre na sua boca por causa daquele alimento e das bactérias vai fazer o quê? Vai desmineralizar o dente. Aí entra a sua saliva para fazer o quê? O que a gente chama de um tamponamento, que vai equilibrar. Nesse equilibrar que a saliva faz, aí o seu dente mineraliza. Exato. Agora, se você vai correndo escovar, olha que interessante, a gente já correndo rock, então agora eu seguro ele, porque ele tem tanto esse hábito, levantou da mesa, vai escovar o dente. Eu falei, não, espera um pouquinho. Falei assim, sempre com novidades, né? Mas a gente vê a ciência progredindo nisso, né? Com certeza, né? E eu falo que a ciência, ela progride nos detalhes. Exato. Então, quando a gente vai acrescentando esses detalhes, a gente vai se tornando mais, assim, apto, né, a usar os recursos de higiene da melhor forma, né? Exato. Então, olha que bacana. Então, a sua saliva, mais uma função dela, equilibrar tudo na sua boca e fazer com que a sua saúde dos dentes também melhore. Quer dizer, gente, saliva é tudo de bom. Então, você imagina o prejuízo de uma pessoa que está com pouca saliva. Então, além de tudo, né, doutor Rodrigo, ela tá mais propensa a ter cáries, né? Sim, ela tá propensa a ter cáries, a infecções de boca, mais propensa a ter feridas na boca quando se alimenta, né, ou quando coloca a boca em contato com um talher, com alguma coisa desse tipo. E o que a odontologia oferece, a nutrição é um grande parceiro, um grande aliado do cirurgião dentista nesse sentido. Agora, o que a odontologia oferece? Hoje já existem repositores de saliva, que obviamente eles não têm 100% da estrutura da saliva, que é muito complexa. É uma estrutura, como bem disse a doutora Gisela, perfeitamente criada por Deus. Agora, esses repositores de saliva são bons umidificadores e contêm algumas propriedades da saliva. E esses repositores de saliva, chamados de saliva artificial, né, eles podem ser encontrados nas redes de farmácia e são adquiridos sob prescrição do dentista ou do médico ou de um profissional de saúde apto a. Uhum. Né? E aí, como eu estava lendo esse detalhe que levou a essa pergunta, eu estava justamente imaginando que para pacientes de boca
assim com mais dificuldade de salivação, de sugerir sobremesas, as frutas que justamente favorecem a produção de saliva. Eu acho que isso aí ia ser um casamento perfeito, né? Vamos até citar os nomes das frutas, doutora sim, Gisela. Por favor. Eu estava vendo, inclusive, porque eu coloquei, porque eu fiz primeiro a do ácido málico, do ácido cítrico, do ácido ascórbico, né? E, na verdade, tem algumas que tem as 3. E tem frutas, por exemplo, eu lembro da manga, da goiaba. Goiaba é uma benção, né? Que dá no Brasil inteiro. Quer 2 frutas mais gostosas do que manga e goiaba? Pois eu é, mas olha, adoro manga e goiaba. Manga, goiaba, a laranja, a cereja, mas que não dá no Brasil inteiro. Tem várias, a gente pode até postar depois uma listinha, mas olha, gente, uma frutinha, daí que vem aquela coisa de uma frutinha como sobremesa, é muito mais bem-vinda do que um docinho, né? Aquele docinho que depois faz toda essa confusão na boca da gente. Exatamente. Facilita, né? Abre a porta para que a bactéria, vamos dizer assim, trabalhe mais feliz em estragar a tua boca. E é verdade, né? Que doce não faz bem pro dente. Na realidade, o que a gente percebe o hoje açúcar, é que o açúcar é uma epidemia, né? Na realidade, ele não é um vilão dos dentes. O açúcar refinado, ele é um vilão do corpo. O problema do açúcar é o seguinte, não há como impedir a pessoa de entrar em contato com ele. Por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos, eu não impeço minha filha, mas eu tento regular esse processo. Então, a dica que a gente dá é que a gente trabalhe o consumo de açúcar como prêmio ou como, vamos dizer assim, férias. Em casa, o final de semana pode comer açúcar, também não proíbo. Não há como, vai nas festinhas de aniversário, mas dentro da minha casa não se compra refrigerante, dentro da minha casa nós não usamos açúcar refinado para adoçar café. Aliás, o hábito, né? Tem gente que coloca um pouquinho de café numa xícara de açúcar e isso faz muito mal à saúde da boca. Inclusive, o café é um produto extremamente ácido. E se ele for adoçado, ele se torna ainda mais ácido e potencialmente agressivo. Ele é mais ácido do que um limão galego, por exemplo. Olha só. Então, você não sente essa acidez, mas ele tem essa acidez intrínseca. Agora, falando de refrigerantes, os refrigerantes também são corrosivos para o dente? Não tenha dúvida. Primeiro, pela sua própria composição ácida e, em segundo lugar, pelo açúcar. Recentemente, eu li uma matéria que listava os 10 alimentos que mais prejudicam a saúde. É uma matéria. E achei interessante da matéria que o primeiro alimento listado foi o refrigerante diet. Então, tem gente que fala assim, a salvação da lavoura é o refrigerante diet. Então, o primeiro nocivo, refrigerante diet. Principalmente pelo consumo daqueles adoçantes, e a doutora Gisela pode falar muito bem disso, que são aqueles adoçantes caóticos à saúde. Exato. Né? Caso do aspartame, não tem coisa, né, que a gente possa falar bem do aspartame. E segundo, porque ele continua tendo a mesma composição ácida que leva aos efeitos bucais nocivos e que leva aos efeitos corporais nocivos. E em segundo lugar vinha o refrigerante adoçado. Por quê? Porque agora o refrigerante diet ou refrigerante light, ou sei lá o que nome ele tem, ele virou o pretexto para todo mundo achar que pode substituir água, substituir líquidos recomendáveis à saúde por um refrigerante. Exato. Ainda veio aquela outra que quis passar o nome do rótulo como água, né? Exatamente. Isso é uma afronta, né? Até uma coisa que eu acho que é até como propaganda muito perspicaz do lado comercial da empresa, mas muito nocivo. Eu acho que, inclusive, as agências de vigilância em saúde, elas deveriam ter uma ascendência sobre isso. Ai, nem fale, porque isso aqui é uma coisa que a gente já fala há tanto tempo, né? Da importância da vigilância estar de olho em algumas coisas. Estão começando, mas mesmo assim não adianta, né? Os interesses econômicos acabam... Ainda se sobrepõem, né? Sobrepondo. E aí tem ainda mais um detalhe com refrigerante. Eu estou a fim de fazer um programa lá no Mais Saúde da TV. Eu falei que eu vou mostrar. Eu vou pegar um osso de galinha de uma coxa. Aliás, você pode fazer isso em casa. Pega um osso de galinha, uma coxa. Põe num copo de Coca-Cola de noite, de manhã, vai ver como é que tá esse osso. Você vira que nem um plástico, desmineraliza inteiro. Vou contar uma história. A gente tinha uma tia no interior de São Paulo e a gente, vez por outra, a gente visitava a casa dessa tia. E ela sempre tinha 2 garrafas enormes de um refrigerante clássico.
E eu falava assim, tia, mas por que a senhora tem isso se a senhora não toma esses refrigerantes? Não, porque eles são ótimos para desentupir a pia da minha casa. Então ela jogava, ela tinha um encanamento lá que era entupido, então ela jogava o bendito do refrigerante e aquilo desentupia a pia dela. A base de cola, né? A base de cola, exatamente. Então imagine o que isso não é capaz de fazer com o teu organismo, né? Pois é, gente. Então, olha, além de tudo, esses refrigerantes contêm muito fósforo e o fósforo acaba roubando cálcio, porque eles gostam, todo mundo gosta de andar em par, né? Os minerais também. Então, quem faz par com fósforo? O cálcio. E o cálcio também vai para quê? Para neutralizar essa acidez, Exato. né? Que o refrigerante acaba tornando. Então, gente, não adianta todo mundo falar, ai, porque se eu não tomar determinado alimento, vou ficar com pouco cálcio. Eu falei, gente, mas não é o problema do que você põe no teu corpo com cálcio, é o que você evita de tirar. Exato. E refrigerante é uma delas, né? Exato. Existem, inclusive, estudos científicos na odontologia que mostram, por exemplo, dentes escovados em uma boca hidratada com a saliva, com a água, e dentes escovados imediatamente após a pessoa consumir o refrigerante à base de cola. E o desgaste, a perda de mineral, a perda de cálcio e de fósforo da estrutura do dente é 50 vezes maior. Então, a quantidade de mineral perdido num dente escovado que acabou de tomar um banhozinho de 1 minuto... 50 vezes maior? 50 vezes maior. Gente, então, pelo amor de Deus. É uma verdadeira lixa pro dente. Pois é. E, doutor Rodrigo, temos aqui várias participações no Facebook, né? A Gi Santos, a Rosemary, a Araceli, o Márcio, o André, o Radson. Olha só, bastante presença masculina aqui, hein? Bem-vindos, que gostoso vocês estarem aí, estão vendo a gente, né? O doutor Rodrigo e eu já estamos postados devidamente, né? A Ana, um brinco, super antenada, super rápida, tá tudo super bacana. Quer dizer que então os refrigerantes, isso é uma coisa que realmente vale a pena nós estarmos levantando, né? A importância de beber água pura, de boa qualidade, de pelo menos 1 litro, né? Via água. E fruta, gente. Fruta é tudo de bom. Muita salada, muito legume. O outro litro e meio deveria vir do consumo desses alimentos, que além de tudo faz esse bem danado que a gente estava fazendo aí de falar sobre ajudar na produção de saliva. Ai, doutor Rodrigo, já acabou o programa, tava tão bom. Foi ótimo, eu adorei. Eu queria parabenizar até a equipe do Mais Saúde, a doutora Gisela Savioli, porque realmente são oportunidades como essa que trazem à população informações que permitem as pessoas entenderem um pouco melhor como lidar com o seu corpo, como lidar com a sua saúde e como viver bem, como viver não em quantidade a vida, mas com qualidade essa vida. Em plenitude, né? Exatamente. Acho que esse é um detalhe importante. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Vamos voltar, quero fazer aquela pauta de implante aí, que eu quero falar um pouco mais de implante, que implante realmente tem me preocupado muito, essa ideia que dá para fazer implantes astrais e que vai acontecer tudo bem, que tem muita propaganda colocando isso e a gente sabe que não é bem assim. Exatamente. E agradecer a audiência de vocês que participaram pelo Face, pelo Twitter, mandaram aqui as suas participações, agradecer e convidá-los a estarem sempre ligados aqui às terças, quartas e sextas, aqui no Mais Saúde comigo, e aos sábados com o Dr. Roque, que sempre tem uns convidados excelentes também, faz pautas excelentes, só que o horário dele é um pouquinho diferente do meu. É do 12h30 a 1h30, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde.